Olha, eu acho que escrever para o teatro é sempre um desafio, um grande desafio. E eu não estou usando essa palavra gratuitamente, porque não é só o desafio da criatividade. Eu acho que tem aí também o desafio da pesquisa, o desafio da busca, o desafio das parcerias que você vai estabelecer em cada novo trabalho. E tem uma coisa que é muito particular nesse universo do teatro, é que a cada trabalho, a cada peça, a cada espetáculo, você tem de se renovar, né? Você tem que se renovar e começar praticamente do zero. Não que você não acumule experiência, não é isso, mas é que é muito difícil você levar uma coisa, levar alguma experiência ou levar alguma vivência de um trabalho para o outro, para o seguinte. Eu acho que o grande desafio do teatro é realmente você zerar quando você termina um espetáculo, seja fazendo como ator ou, no meu caso, como dramaturgo, zerar aquele universo, zerar de alguma maneira aquela linguagem, né? Nem sempre isso é possível, porque a gente acaba adquirindo um estilo, e eu acho que esse estilo ele permanece, talvez a única coisa que se estenda de um trabalho ao outro, né, e talvez permeie toda a tua produção, seja essa realmente a questão do estilo, quer dizer, a maneira como você vai abordar determinado assunto, os seus assuntos prediletos, né? Porque na verdade a gente vai ao longo da vida, ao longo da carreira, elegendo alguns assuntos sobre os quais a gente gosta de falar, ou sobre os quais a gente se sente mais à vontade para falar, mais confortável para falar. Mas é muito importante que quando você termine um trabalho, você zere aquele momento e procure, né, se alimentar de outras leituras, de outras influências, de outras vivências para começar um trabalho novo. São coisas que a gente vai aprendendo ao longo da profissão, né? Eu escrevo para teatro há 14 anos, eu venho do jornalismo, então você vai aprendendo algumas coisas, né? Uma das coisas que a gente aprende, eu posso falar já um pouco de vivência e muito de observação, que é o famoso lance da inspiração, né? A inspiração, não que ela não ocorra, mas eu acho que há um mito em cima da inspiração, que se você não se esforçar, ela não vai aparecer, né? Então você não vai um dia acordar e ter uma peça pronta na cabeça, ter um texto pronto. É um trabalho de construção diária, esse trabalho da escrita teatral, né? E que depende muito, é uma coisa que depende muito da tua alimentação na literatura, da tua busca no cinema, na música. Quer dizer, é muito difícil. Eu acho também uma outra coisa que também eu vejo um pouco como mito, é essa coisa do escritor, não que não seja possível, claro, tudo é possível, né? Mas assim, que existe também esse mito do escritor que se isola numa cabana e ele vai ficar lá escrevendo uma obra-prima atrás da outra. Pode ser que ocorra, eu acho que até ocorre, né? A gente tem alguns exemplos na literatura, né, de figuras assim e tal, mas eu acho que a arte, né, eu estou falando especificamente do teatro, mas se você encarar a arte como uma maneira de espelhar a vida, uma maneira de traduzir a vida, uma maneira de retratar a vida, eu acho que você tem que estar muito perto dessa vida, né, para que ela sirva de matéria-prima para você. Então tem a vida do cotidiano, né, que você vai captar saindo na rua, vai captar nos jornais, vai captar com os teus amigos, vai captar vivendo, conversando, andando, indo para o parque, viajando, né? E tem a vida que já vem traduzida para você no formato de literatura, no formato de cinema, no formato da música, no formato de obras de artes, né? Então eu acho que as coisas elas acabam se alimentando, né? As artes elas acabam se alimentando. Eu acho que elas derrubam algumas fronteiras e eu acho muito bacana quando existe o diálogo, né, entre diversas expressões artísticas ou diversas molduras artísticas. No caso do teatro, no meu caso específico, tem um momento que é um momento solitário, né? Que é um momento solitário, que é o momento realmente da escrita, né? Quer dizer, você
encontrou, né, um assunto sobre o qual você quer escrever, você mais ou menos identificou com quantos personagens você vai contar essa história, mais ou menos você já sabe que tipo de narrativa, que gênero, se vai ser um drama, se vai ser uma comédia, se vai ser um monólogo, se vai ser um musical, enfim. Quando você já tem mais... É como, eu imagino assim, é como você construir uma casa, né? Você escolhe o terreno por uma série de motivos. Você quer morar em determinado bairro, um terreno de determinada maneira, e daí você contrata um arquiteto para fazer a planta, e daí você discute, mas vai ter que chegar um momento, obviamente, que aquilo vai ter de ser construído, né? E claro que na casa provavelmente venham pedreiros, tal. No teatro é você mesmo, né? Então você já encontrou o terreno com o qual você quer trabalhar, você já sabe mais ou menos o tipo de estrutura que você quer erguer em cima desse terreno. Então aí chega um momento da solidão. O momento da solidão que eu digo que é o momento em que você realmente tem que abrir mão de outras coisas e escrever, né? Você vai ter que se isolar um pouco e escrever. E isso é uma questão de disciplina, sabe? Você tem que ter essa disciplina. Tudo isso para fechar um pouco essa questão da inspiração, né? Que eu acho que assim, a inspiração ela permeia todo o processo, é óbvio, mas no momento da escrita, e eu acho que é isso que faz com que muita gente desista, é um momento solitário mesmo, é um momento em que você tem que dizer não a alguns convites, você tem que se fechar e escrever. E tem uma coisa que assim, você é o seu próprio patrão, então você não tem como... você tem que sentar e suar a camisa e realmente fazer aquilo que é preciso. E claro que você também pode trabalhar com grupos, né? Eu já trabalhei diversas vezes. Você trabalha com grupos de teatro e daí se estabelece um modelo que a gente chama de processo colaborativo, e que você escreve enquanto os atores estão ensaiando, que você vai trocando experiência durante a sala, na sala de ensaio, né, durante o processo, né, de que a peça está sendo levantada. Existe esse processo também. Mas sempre vai ter um momento que o dramaturgo ele tem que levar esse material para casa dele e sentar e escrever, porque a palavra final vai ser dele, na maioria das vezes, né? E o texto final, na maioria das vezes, também vai ser dele. Então eu acho assim, que é uma coisa que é muito prazerosa, para mim é uma coisa muito prazerosa, embora ela exija, né, como eu disse, exija pesquisa, exija formação, exija leitura, né? E depois exija essa disciplina, né, no momento da criação. Mas eu acho que para mim é muito prazeroso. Por exemplo, esse é o momento que eu mais gosto, né? Não que eu não gosto muito também do momento em que você está pesquisando, gosto muito das anotações, das conversas, de tudo que antecede o ato de escrever, mas o ato de escrever, que é quando eu entro aqui nesse escritório que vocês estão vendo e eu fecho a porta, e daí não tem som, não tem música, não tem o gato que acabou de pular no meu colo agora. Esse momento para mim é de um mergulho muito intenso e muito solitário. Não é fácil, né? Não é fácil para quem está começando, não é fácil para quem tem um certo tempo de carreira. O que pode facilitar são os seus contatos, né? Teatro não é uma arte solitária, né? E que eu acho muito bacana a gente fazer uma distinção breve entre teatro, né, a literatura dramática, e a ficção ou romance, a literatura do livro, né? Porque eu vejo da seguinte maneira: quando um autor termina de escrever um livro, a obra dele está pronta, né? A partir daí é com o leitor, quer dizer, o trabalho dele terminou. Na minha opinião, quando um dramaturgo termina de escrever uma peça, a obra dele está metade pronta, né? Porque ela só vai ganhar, ela não nasceu para ser lida, né? Uma peça de teatro, ela nasceu para ser encenada. Então, quando ela está pronta no papel, quando ela sai da tua impressora ou sai do seu computador,
ela sim está meio pronta, né? É como um bolo que você não levou para assar ainda, então não tem como comer. Essa segunda fase que é difícil sempre, né? Porque você pode, com a prática, com a experiência, talvez escrever mais rápido, você pode talvez ficar mais familiarizado com a tua própria escrita e não ter tantas dificuldades como você tinha no começo, mas daí chega um momento da escrita para o teatro que não depende mais de você, quer dizer, quando a peça está pronta, ela vai para as mãos de outras pessoas, que é um diretor, que é um cenógrafo, que é o elenco, né? Então, quer dizer, é um processo complexo. E como todo processo complexo, ele exige muita paciência. Então, eu acho assim, ser paciente, né? Porque não é uma coisa que você consegue resultados rápidos, né? É como no cinema, né? Que às vezes as pessoas ficam trabalhando 4 ou 5 anos para que um filme fique pronto, né? No teatro também, assim, são processos muito vagarosos, porque eles dependem de várias etapas, eles passam nas mãos de muitas pessoas, né? Então é muito importante, eu acho assim, perseverar, né? Perseverar, ter em mente que algum projeto pode ser fácil, mas isso não quer dizer que todos vão ser, né? Que cada projeto é um projeto e vai ter as suas dores e as suas delícias, né? E ter sempre em mente essa sensação, ou melhor, essa necessidade da renovação, né? De você ter que estar sempre se questionando para não correr o risco de escrever a mesma peça, né? Porque às vezes você pode mudar o título, não sei o quê, mas você fala, pô, eu já falei mais ou menos disso, sabe assim? Então é fácil às vezes você cair numa armadilha da repetição. E eu acho também assim, tá muito aberto à informação, né? Então um conselho bacana, eu acho assim, para quem quer escrever para teatro, ler peça, né? Que é uma coisa que não se tem o hábito, né? Não é uma crítica, porque isso eu digo em relação a mim mesmo. Se você for numa livraria, a parte dedicada a peças é minúscula, você vai ter meio metro. Então, assim, não é uma literatura que você encontre com facilidade, as pessoas não têm o hábito de ler, mas é muito importante, eu acho assim, muito importante ler peça, é muito importante ver peça, né? Então, eu acho que tem um trabalho interno, né? Que é você se dedicar, que é você perseverar, que é você ter essa disciplina, e um trabalho externo que é realmente assim, você vê o que é que está acontecendo nessa área que você quer trabalhar, ver o que as pessoas andam escrevendo, ver o que as pessoas andam montando, né? Ver os erros e acertos que estão aí, né? À disposição de todo mundo, tal. Se for possível, conversar com quem já tem experiência, conversar com atores, tentar entender um pouco desse universo. Mas eu acho que, eu sempre acredito o seguinte, se houver realmente à disposição, se a pessoa perceber que escrever para teatro é realmente aquilo que ela quer fazer, que é aquilo que, sabe assim, o corpo e a alma dela estão pedindo para que ela faça, ela vai encontrar esses caminhos e vai fazer.